Era pessoa simples, sem maldade, né? Geralmente o tropeiro, tocador de burro, conforme eu toquei, mesmo sendo moleque, você não andava a cavalo, só a pé. Saía de lado do macaco e vinha aqui em Cerveira a pé tocando burro. Não podia ser a cavalo porque não tinha estrada. Tinha o respeito pela tropa. Quer mostrar a tropa dele bem arriada, quer mostrar um peitoral de frente, que ensino batendo. É aquilo que ele quer mostrar. É o orgulho do tropeiro e a tropa. Se você for na casa de um tropeiro, não importa se você chega de terno, de chinelo, ele vai te tratar do mesmo jeito, né? É essa que é a mais, que eu mais acho importante no tropeiro, a simplicidade que ele passa também, né? Tanto no cavalo que ele anda, na mula, né? Que é tudo simples, né? É tudo vem do simples, do balaio feito de bambu, né? A bruaca feita de couro, é tudo isso. O tropeiro, muitas vezes, antes de ir para uma jornada, ele participava de uma celebração, recebia comunhão, né? E quando ele não conseguia fazer isso, ele fazia as próprias orações de acordo com a sua própria fé interior, com as suas intenções interiores dentro do seu coração, colocava isso para que realmente pudesse ter uma proteção durante a jornada, que tinha muitos perigos. Todo tropeiro que eu conheci era todo católico. Embora é um católico, coitado. É assim, ia numa missa quando tinha uma festa. Eu creio nele, se não fosse ele não estava aqui. É isso que é uma das partes do tropeiro, entendeu? É uma das partes dele. O tropeirismo nasce em torno da economia mineira. Quando se decide fazer o caminho novo da Piedade, ligando Lorena, antiga Vila de Lorena, até o Rio de Janeiro, né? Aí se abre um novo caminho de comunicação, e esse caminho de comunicação vai servir para o transporte de mercadorias do interior para a cidade do Rio de Janeiro, e também servir de meio de comunicação entre as duas províncias. E o elo nessa ligação sempre será o tropeiro, aquele que transporta as cargas, mercadorias, aquele que conhece do caminho, né? E que vai com isso difundindo a cultura local para o regional. Eu vejo o sol despontando lá na serra, o chororó piando lá na mata, vejo o caboclo trabalhando sobre a terra e os boiadeiros apertando a linhada. Eu vejo a tropa caminhando nas estradas, relembro o tempo que só os antigos viam. Vejo o tropeiro na sua longa jornada, foi o início do progresso do Brasil. O tropeiro foi importante também porque ele contribuiu para a formação de núcleos urbanos. Então, ao redor dos ranchos, como por exemplo Silveiras, né, surgiram construções, casario foi se formando, porque o ponto de parada do tropeiro passou a ser um ponto de referência da comunidade rural. Uma referência, primeiro momento, comercial, né, geralmente um ponto de parada próximo já às vilas e às capelas, né, do Brasil colonial, e as pequenas construções, as Santas Cruzes, depois as ermidas. E aí por aí começou a vetorizar os caminhos, né? Os caminhos começaram a ser vetorizados, começaram a ser consolidados a partir desses pontos de fundação das vilas, né? Dos lugarejos, e também com a implantação dos ranchos para acolher as tropas que chegavam. Silveiras é uma cidade tradicional, ela tem início no final do período colonial, já passando para o Império,
E ela viveu toda essa história do Vale do Paraíba, todo o período do café, a decadência do café, a entrada pecuária, mas sempre mantendo vivas suas tradições. Mesmo porque por lá não passou a estrada de ferro, anunciando a modernidade, né? Então Silveiras ficou à margem desse progresso da modernidade e manteve as suas tradições. Silveirense é aquele que fala pouco, é aquele que pensa bastante. Tem mais valor, tem mais sabor. Muito dedicado ao trabalho, ao respeito ao outro, né? Então, eu gosto de Silveiras, principalmente por causa dela ser uma cidade pequenininha. E que por nós termos nascido, como o senhor Monteiro Lobato, numa grande família, com presunção de cidade, nós temos assim um perfil muito interessante de estarmos livres de preconceitos. Tem mais sabor. Lá é gente da gente, entendeu? Para nós todo mundo é bom, todo mundo é certo, nós nascemos, fomos criados juntos, brincando, porque a cidade sempre foi nossa, né? As ruas, as praças. E acolhe mais. Eu imagino ela como, ainda, né, como um vilarejinho antigo, aconchegante, que as pessoas chegam e saem felizes daqui, né? Então, uma convivência que nos preparou para um mundo de tolerância, de respeito, o que é próprio do silveirense. A história de Silveiras está toda muito intimamente ligada à história das mulheres. Primeira, a sua fundadora, né? Que vem com a família, já viúva, e ela então é a matriarca que cuida da família, cuida dos negócios e permite então que esse trabalho seja tão profícuo, né? Que eles acabam por construir um rancho, que dava assim, um bom comércio na época. E com o rancho eles conseguiram arrumar a cidade e até traçar a cidade com a ajuda de um arquiteto francês e alavanca a cidade, né, que em 1830 passa a ser uma freguesia, e uma freguesia que é construída sob o olhar da Maria da Mota da Silveira. Então é a mulher presente. E essa mulher continua presente na história com a mulher tropeira. O tropeiro também é aquele homem que ele viaja muito, né? E são viagens, às vezes, longas e que demandam um tempo para ir, levar mercadorias e realizar um trabalho, depois o tempo de volta. Então são elas que cuidam, né? Que ficam o trabalho de cuidar da família, da manutenção da prole, né? E com isso ela tem um papel significativo na educação dos filhos, na educação religiosa inclusive, e na manutenção das tradições. Qual era o nome do esposo da senhora? Oswaldo Vaz. Ele era tropeiro, né? O serviço dele, ele trabalhava com tropa. Ele comprava no sertão candeia, madeira serrada, e não tinha estrada para a roça, então ele carregava a compra para as vendas. 60 ou 70 anos de serviço. Ele morreu com 72. E ele começou a trabalhar com 8 anos, trabalhava para os outros, camarada, que ele era muito pobrezinho. Aí depois, quando ele apanhou 10 anos, aí ele começou a trabalhar ganhando. Na roça, lugar difícil, não tinha escola, não tinha nada. Depois a gente criou 8 filhos, aí não tinha jeito de estudar as crianças. Eu era analfabeto, o marido também analfabeto, e a gente lidava com muito negócio. Hoje eu vejo as mães sair atrás dos filhos, apavorada. Eu ainda penso, esse problema eu não tive. Que os filhos não saíam de casa, saíam para cuidar do seu serviço, saíam que tirava leite, tirava, que ia roçar campo, ia, que ia fazer outro serviço, ia, mas chegava à noite, estava tudo em casa. Se ele tivesse um sítio,
E se ele fosse casado, ele ia sair, quem que ia tomar conta? Ela era mulher, né? A minha esposa levantava madrugada, fazia comida para 5, 6 pessoas que trabalhavam comigo todo dia. Nunca reclamou. Por quê? Porque o caipira, ele era muito familiar, entendeu? Tomar café tinha que tomar com a família, almoçar com a família, jantar com a família, agradecer antes de comer. Hoje em dia é difícil isso. O tropeiro hoje ele é uma figura residual. Eu diria que eu não conheço tropeiro hoje. Acho que ele entrou em extinção. Há vestígios, há resíduos da cultura tropeira. E esses resíduos e esses vestígios da cultura tropeira podem ser encontrados através da história oral, por meio de entrevistas e depoimentos com as pessoas mais antigas, né? E são pessoas assim que têm um legado, né, uma memória muito importante que precisa ser preservada. Então guardam, de certa forma, as memórias dessa cultura que devem ser, né, essas memórias devem ser sistematizadas, devem ser estudadas, sistematizadas, documentadas, arquivadas e serem utilizadas hoje como plataforma pedagógica, didática para o ensino da nossa história, da nossa geografia, das nossas rugosidades, né, das nossas sutilezas culturais. Então, a contribuição do tropeirismo hoje, ela é uma contribuição para a memória da nossa cultura, da nossa história, aqui da nossa região do Vale do Paraíba, do Brasil. Porque de primeira a pessoa tinha vergonha de ser chamado de caipira. Hoje não. Hoje ser caipira é bom, é gostoso ser caipira. O tropeiro hoje em dia é minoria, está extinto. O carreiro está extinto. O caipira está extinto. O sertanejo está extinto. Ele não quer falar que ele é caipira, ele não quer falar que ele mora na roça, ele não quer falar que ele come angu, que ele come um caldo de feijão, ele não quer falar isso. Ele come mortadela e quer rotar presunto, entendeu? Ele tem vergonha de ser, o meu pai daquele jeito, eu não, eu tô de telinho, tô de celular, o celular de correr o dedo agora, aquele negocinho no ouvido, bonezinho. Ele tem vergonha de ser o que a mãe e o pai foi. Então, na nossa região, por exemplo, do Vale do Paraíba, é muito comum, por exemplo, aqui as regiões de Cunha, do Vale Histórico, com Silveira, São José do Barreiro, Bananal, mesmo aqui na Serra da Mantiqueira, com Piquete, a região de Cruzeiro, com Passa Quatro e Minas Gerais, a gente ainda tem essa cultura das tropas ainda viva em algumas gerações, né? Hoje em dia ainda existe tropeiro, ainda existe, né? Se a gente for em várias regiões, aqui em Silveiras mesmo, existe. Você vê o cara puxando uma tropinha, levando carga para algum lugar, para outro. Só que não é mais como antigamente, que a pessoa saía do macaco, andava 20, 30 quilômetros para levar uma carga, né? E o caipira está perdendo território. Certo? Daí na hora que precisa dele, para se promover no Planalto, para se promover numa prefeitura, numa festa da cidade, aí vai atrás dos caras. Porque Silveiras já foi uma terra dos tropeiros mesmo, né? Então eu acho que essa tradição, eu acho que nunca vai acabar. Eu acho que ela vai continuar para sempre, que já faz 34 festas, não é isso? 34.
Então, essa aqui agora, acho que não para mais, nunca mais. Por que a festa cerveira dá um ibope, um movimento igual dá? Porque a cidade é pequenininha, a cidade não tem fábrica, a cidade não tem indústria, a cidade tem o fundo de quintal, cada um fazendo seu artesanato. Lá não tem festa do artesanato, tem a festa tropeira, é a maior festa do Vale do Paraíba. E está ela aí até hoje. A gente construiu a Santa Casa, construiu 52 casas populares que deu para o pobre. E tudo através desse trabalho. E hoje ficou com tradição a festa, mas a origem dela foi beneficente. Foi para construir, em benefício. Então ele não trazia, no início não trazia artista de fora, não trazia nada, porque nós não podíamos ter despesa, né? Precisava arrecadar dinheiro para nós. Infelizmente, a festa tropeiro poderia ser um momento importante dentro do artesanato, na verdade não é. Justamente por essa falta de cuidado que se teve em estar se mantendo, na verdade, os valores da festa, né? Mostrando a cultura tropeira, as tradições antigas, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Que nós temos até hoje, então, uma tradição importante cultural no campo da gastronomia, que são os alimentos que eram preparados pelos tropeiros, né? A carne seca, o arroz tropeiro, o feijão tropeiro, o virado. O tempero é simples. Eu acho que o tempero de almoço nosso é mais a amizade nossa, o amor. Tudo que você faz com amor, fica bom. Todo mundo alegre. 25 anos aqui, nunca teve nada de aborrecer, graças a Deus. A minha responsabilidade é com o almoço da festa. É com o torresmo, feijão, a carne com batata, tudo nós. Já faz 21 anos já que nós estamos nessa festa. Eu tenho guardado na mente. Não precisa nem olhar no papel para me dizer o que. Feijão são 100 quilos. Torresmo, 1.200 quilos. 300 quilos de carne. 8 sacos de batata. 200 quilos de arroz. 15 quilos de farinha de mandioca. É o que nós vamos servir lá. O feijão com pele, o torresmo, o arroz, carne com batata e o torresmo. É o prato predileto do tropeiro. Então, quanto mais nós pudermos manter essa cultura, aspectos da cultura e a tradição cultural, mais estaremos fortalecendo o nosso passado, a nossa tradição e garantindo o nosso futuro. Se não tiver livros, fotos, daqui a uns anos, ninguém vai saber o que foi um tropeiro, qual a história do tropeiro, qual a identidade dele. Não vai ter. Então acho importante a pessoa ver como é que é numa escultura, seja lá o que for, madeira, gesso, né? Eu vim saber também só do tropeiro, né? De coisas que o tropeiro usava também em registro, né? E aí tem coisas que eu aprendi assim, vendo numa foto, vendo num livro. A Associação dos Artesãos criou uma festa muito interessante, Silveiras, que é a Semana da Arte, que é realizada em meados de julho. Nesse momento, sim, a cidade vive um outro momento de arte e cultura. Mostrar a arte, manter a nossa cultura e resgatar as tradições de Silveiras. E você passando isso para as crianças, elas com certeza vão crescer com aquilo e vão um dia, se tiver um dom de fazer uma arte, alguma coisa assim, vão expor também, vão passar por isso também. É um bem material o que ele vai ter na mão para apresentar numa festa de cultural, uma festa religiosa.
Se cada pessoa que souber um pouquinho sobre o tropeiro passar para os filhos, passar para amigo, passar para parente, ela nunca mais vai, não acaba não, nunca mais vai acabar não. Acho que a gente pode construir um futuro extremamente positivo, né, para as nossas gerações que estão chegando, a partir do uso consciente da tecnologia, aliado com a nossa história, com a nossa identidade cultural.